Sao Paulo, as the Brazilian city holds its first motion picture festival. The crowd in front of the Morocco's Sao Paulo's largest theater are rewarded. Que não é para ser um filme nostálgico, assim. Ou seja, o presente se impôs ao passado, ou o passado voltou por esses personagens do presente. Aquele festivalzinho que a gente fez com os moradores, para mim é mais legal que o festival antigo que fizeram para a alta burguesia paulistana. E sobre Tiziano, a gente vê então uma característica muito importante, que é essa paisagem atmosférica, poética, esse azulado, que é uma das características da pintura veneziana, é a cor e a luz. O silicone, que foi a marca estética da vida deles, né? O Ricardo era conhecido nas ruas em São Paulo por causa da aparência dele, que tinha sido causada pelo silicone, por eles terem se injetado silicone e o silicone dele caiu. A eternidade, ela é esse agora, é esse momento. Então, cada respirada que a gente dá, cada conversa, cada palavra, tudo que a gente solta, cada gesto que a gente está no mundo, ele tem uma micro-eternidade dentro dele. There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Can I help you? Em nós, Jordan Peele voltou a fazer um recorte social juntando com o terror. Só que agora ele foi mais fundo. É um filme cheio de simbolismos, cheio de referências. Afinal, o que nós significa para você? Oiê, pessoal, segura aí. Já a gente vai bater um papo sobre Sunset Boulevard, o musical. Espera. Só em Sunset Boulevard. Boa noite. Boa noite. O musical Sunset Boulevard, que já foi apresentado na Broadway com a Glenn Close no papel principal, agora está em São Paulo. Isso mesmo. E a versão brasileira tem Marisa Hort na pele da atriz Norma Desmond, que vive um momento de decadência na carreira, mas faz tudo para manter a fama. Nada mudou. Peraí, gente, só um rímelzinho. Não é truque, não, tô maquiando mesmo. Fala. Marisa, você já tem uma trajetória aí no canto, mas sim, quando se fala de musical, e especificamente esse, a coisa muda um pouco, né? Mudou sim. Foi uma oportunidade, vamos entender assim, de realmente cantar bem, ter um instrumento à disposição, porque é muita música, tem muita quantidade, músicas muito difíceis. Isso, mais subir, descer a escada e fazer a Norma Desmond, que é uma atriz tão difícil, então foi um aninho aí de preparação vocal. Viveremos a magia do instante eternizado. Marisa Hort é Norma Desmond, uma estrela do cinema mudo que vive presa ao passado de sucesso. Ela mora numa mansão na Sunset Boulevard, em Los Angeles, com o fiel e misterioso mordomo Max. Quando o jovem e endividado roteirista Joe Gillis cruza o caminho de Norma, todos se envolvem num jogo de interesses e ilusão. Ela estava prestes a afundar, deu roupas novas pra eu ficar, me pareceu conveniente. Ela é estrela no mau sentido da palavra. Ela foi uma grande estrela do cinema mudo. Então, muito rapidamente, não só que ela foi envelhecendo, mudou a mídia, coisa que a gente está vivendo hoje em dia. Então, ela foi tirada do jogo, ela passou do topo para o chão muito rápido. É um personagem soturno, extremamente misterioso. Você vai descobrir no final o porquê que ele está lá, qual é esse mistério que ele tem. E ele tem uma total devoção e amor pela Norma Desmond. Acho que eu só posso falar isso mesmo. Sobre ego, sobre fama, sobre decadência e perder, sobre fracasso, sobre solidão, sobre loucura, o que realmente importa na vida. E é uma história tão simples,
Por isso é tão boa. E ter o prazer de cantar com uma orquestra ao vivo é um deleite. Sua estrela guarda todo o brilho de antes. Eu vou aquecer vocalmente. É muito aquecimento, é muito preparo, não é? Não pode beber todos os dias, não pode falar demais, tem que aquecer, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, porque senão a voz é a primeira coisa que vai embora. Eu não posso raspar a cabeça, que eu tenho os trabalhos, eu trabalho com orquestra, com música, enfim. E então eu não posso raspar a cabeça. O que a produção encontrou foi justamente fazer essa prótese. Essa é a primeira vez na minha vida que eu não me maqueio, porque não tem como eu fazer isso. Você! Por que demorou tanto? Por aqui. Escuta, amigo, meu pneu furou e eu só limpo os pés. E o filme de 1950 foi também uma inspiração para você, ou você preferiu ficar no texto e não se envolver com a personagem do filme, por exemplo? É muito parecido, o musical é muito fiel ao filme e eu vi uma semana antes de estrear. É uma história tão boa que deu margem, um baita filme e um baita musical. Sunset Boulevard, Podre Boulevard, onde quem venceu não tem passado. Só em Sunset Boulevard. O filme O Crepúsculo dos Deuses é um arquiclássico dos cinemas. Já que a gente está falando de filme, cinema, você já assistiu ao filme Nós? Tem muita gente que no final do filme fica lá sentado, será que eu entendi? O que significa aquilo, isso e tal? É um filme cheio de referências, algumas bem claras, outras nem tanto. Eu fui para a porta do cinema para saber o que as pessoas captaram e para trocar figurinhas sobre o que podem significar alguns símbolos. E atenção, se você não viu o filme, atenção mesmo, porque tem spoilers. We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Jordan Peele ficou famoso depois de seu primeiro longa, Corra, uma alegoria sobre o racismo nos Estados Unidos. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Can I help you? Em Nós, Jordan Peele voltou a fazer um recorte social, juntando com terror. Mas agora ele foi mais fundo. É um filme cheio de simbolismos e referências. E afinal, o que Nós significa para você? What are you people? Quem são esses outros? Parece que eles veem uma espécie de clone deles, né? Talvez uma luta da gente contra a gente mesmo. Eu acho que pode ser talvez a dupla personalidade, os medos das pessoas. Talvez sejam pessoas excluídas da sociedade. A tesoura, o que você acha que significa? Não sei. A tesoura é tipo cortar um cordão umbilical entre as duas partes. Um duplo antagonizando um ao outro, não é? Exatamente. They look exactly like us. Para a psicanálise, o fenômeno do duplo, Doppelganger em alemão, é a visão angustiante de ver si próprio como um outro. Esta questão dos duplos é bem recorrente no cinema. Aparece em filmes como Um Corpo que Cai, de Hitchcock, Gêmeos Mórbida Semelhança, de Cronenberg, e O Homem Duplicado, de Denis Villeneuve. E aquela corrente que as pessoas todas dando a mão, o que é aquilo? Isso eu não entendi mesmo. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 1986. Eles fizeram uma corrente entre as pessoas, uma ação contra a fome no mundo. E isso aconteceu realmente. E agora são os outros que estão fazendo isso. Ah, entendi. O título original de Nós é Us, que pode ser lido como US, United States, Estados Unidos, ou seja, uma crítica social ao país norte-americano que pode servir para o resto do mundo. Be careful. E os coelhos?
Os coelhos, boa pergunta, essa é difícil. Você gosta de coelho? Eu gosto, eu acho fofinho. Não tem medo de coelho? Um pouco. Eles mordem, né? Assim. Você viu que tem uma dualidade aí, né? Perigosos, mas ao mesmo tempo são... Como coelhos frágeis, estamos sob o jugo de outros mais potentes, como os pais, professores, patrões, presidente e Deus. They won't stop until they kill us. Or we kill them. E tem outras teorias, cada um sai com a sua própria, né? Basta ver o filme. E a exposição Sopro, em cartaz na Pinacoteca de São Paulo, faz um percurso pelo pensamento de escultura do carioca Ernesto Neto, desde os primeiros trabalhos até os mais recentes, que funcionam como espaços de imersão do espectador. Na abertura aconteceu um ritual no espaço central da Pinacoteca, o octógono. Já nos anos 80, ele estava trabalhando a partir dessa ideia de equilíbrio, balanço, contrabalanço. A partir de um certo momento entra a ideia do corpo, né? Então, a partir dos final dos anos 90, quando ele faz as naves e convida a gente a entrar na obra, então, de repente, não é mais o corpo individual, o corpo escultural, mas o corpo coletivo, uma coletividade e talvez até um cosmos. Desde que eu comecei a fazer escultura, eu comecei a ver tudo no mundo como uma escultura. A relação que a gente está tendo aqui agora, o fluxo que passa pelo fio desse cabo, desse microfone, esse acontecimento que é estar vivo, né? Falam muito de Copulônia como sendo um trabalho que marca um certo rompimento, ou que ele começa a ver a escultura de uma outra forma. Exato, porque é justamente quando ele começa a trabalhar com esses materiais que, na verdade, não tem forma, né? Quer dizer, a meia cheia de chumbinho, ela não tem forma de nada. Ele joga isso no chão e aí a escultura acontece. E também marca esse momento em que ele começa a pensar a escultura como várias partes que estão conectadas. Não é um monolito, né? A gente costuma pensar na escultura como um bloco de pedra que é esculpido, da qual você retira a matéria. E ele, ao contrário, ele pensa a escultura como várias partes que se conectam. A gente não cria nada, a gente recebe, e o que a gente recebe, os nossos dedos trazem para o mundo. Né? Da forma que chega. Não é, a gente não controla isso, a gente não é uma coisa mental, é uma coisa, é um sopro, como diz a exposição, uma coisa espiritual, uma coisa viva. Essa questão da espiritualidade é muito cara a ele e me parece que isso ficou mais acentuado quando ele teve contato com os povos da floresta, não foi isso? Foi isso, foi isso. Ele foi levado ao Acre, não é, para conhecer os povos Runicuim. E a partir disso ele se envolveu muito, né, no ativismo pelas causas indígenas, pelas causas do meio ambiente, enfim, essa experiência na floresta para ele foi muito transformadora. Foi uma transformação total, né, porque a relação deles com o mundo é muito diferente da nossa. A natureza é um só e aí o universo é um só, então devemos se conectar mais com o planeta e a floresta e a água, cuidar da água. Essa obra do octógono, ela é inédita, foi feita aqui para a Pinacoteca? Foi feita especialmente para a Pinacoteca. E é, na verdade, um grande espaço ritual. Então, esse ritual representou a primeira etapa de uma cura que a gente propõe como a arte transformando as pessoas para se conscientizarem das suas próprias origens, né? Dessa origem negra, dessa origem indígena que muitos brasileiros às vezes desconhecem. Porque a nossa primeira mãe é índia. E a nossa segunda mãe é africana. Todos somos indígenas africanos e europeus. Mas a gente só estuda o europeu e isso deixa a gente fraco. E no centro do octógono você tem um tronco. A sociedade ocidental enfia culpa na gente. A gente está vivendo nessa escravocracia, mas a gente não quer mais. A vida está vindo, sabe? E a cura está chegando. A última sala é um trabalho também um pouco mais recente dele, que se chama O Sagrado é o Amor, e é um trabalho em que ele propõe uma introspecção, né? É como se fosse uma árvore sagrada, de onde pendem bolsinhas assim que tem cheiros, que tem cristais. Ou seja,
para a pessoa ter uma experiência plena, não basta vir como se vai numa exposição tradicional, só se postar na frente e olhar. Tem que ser pelos poros, vamos dizer assim. Pelos poros, exatamente. Quando o trabalho dele propõe que você se envolva naquilo pelo olfato, pelo tato, por outros tipos de experiência, ele está dizendo que a nossa consciência precisa se expandir e precisa perceber mais do que só aquilo que a gente vê. Eu fico muito agradecido de vocês, a do Metrópolis, que estão há 30 anos nessa batalha do amor, do carinho, que eu sei que é isso que vocês acreditam mesmo, que é a vida, sabe? Cantar, dançar, abraçar, sabe? Porque a arte é a cura. A arte é a cura, claro. Ainda vão acontecer mais 2 rituais, chamados de ativações Cura Bra Cura-te, nos dias 1º de junho e 13 de julho. Uma reportagem que teve grande repercussão na internet e virou livro. O jornalista Chico Feletti revelou o nome de uma figura famosa da noite paulistana, conhecida por Fofão por causa do rosto transformado pelo silicone. Ricardo, esse era o nome do homem que, antes de viver nas ruas, foi cabeleireiro de sucesso na São Paulo dos anos 70. As pistas sobre Ricardo levaram o escritor ao grande amor da vida dele. E foi aí que Chico percebeu que tinha na trajetória dos dois, Ricardo e Vânia, a caminhada de tantos jovens LGBTs que fogem do preconceito e buscam a liberdade. Quando eu vi o Ricardo, eu achei ele lindíssimo. Ele era muito bonito mesmo. Era uma pessoa muito inteligente, muito fascinante. A gente saía nas boates, né? Eu comecei a sair com ele, que eu não conhecia esse mundo, né, de São Paulo. E vocês iam montados? Às vezes sim, às vezes não. Eu adorava, e ele também. A gente passava horas se maquiando e eu estava descobrindo isso. E era isso, é um desenho, uma pintura, né? A gente se transforma. Vânia nasceu Wagner, 55 anos e 5 nomes atrás, a 9.500 quilômetros da kitnet no Cartier Latam, onde mora em 2018. Ricardo morou em São Paulo a maior parte da sua vida e dizia que não voltaria para Araraquara nem morto. Era diferente por ser ambicioso, gay, artista e esquizofrênico, não necessariamente nessa ordem. Era uma história que eu queria muito contar, só que eu não sabia se eu tinha direito de contar essa história. Assim, você não quer escrever para discriminar essas pessoas, você quer escrever para aproximar, você quer escrever para mostrar o que há de humano em todo mundo. Ricardo e Vânia é um relato sensível que contou com o talento do jornalista para ouvir as pessoas e buscar pistas. Cada capítulo tem o nome de quem o ajudou a avançar na contação dessa história. O livro não se resume aos 8 anos vividos pelo casal, mas mostra que a relação entre eles provocou mudanças profundas na vida e no rosto dos dois. Ricardo queria ter o rosto de uma boneca de porcelana chinesa e investia parte do dinheiro que ganhava nos salões em silicone, que injetava em si mesmo, com a ajuda do amor da sua vida, Wagner. Para mim foi um grande erro, né? Foi o erro que eu vou pagar para o resto da minha vida. Foi uma coisa que você viu nas fotos, né? Eu tinha um rosto lindo e eu me achava feio, porque eu era tão infeliz. Eu era tão infeliz com a minha pessoa que eu tinha um monte de complexo, eu não precisava fazer nada. Era muito silicone. Eu fiz 10 operações para tirar e não consegui tirar tudo. O silicone, que foi a marca estética da vida deles, né? O Ricardo era conhecido nas ruas em São Paulo por causa da aparência dele, que tinha sido causada pelo silicone, por eles terem se injetado silicone e o silicone dele caiu. Fofão da Augusta, da Rua Augusta. Era assim que muita gente chamava o Ricardo. A figura conhecida no centro de São Paulo, na verdade, era um mistério que foi desvendado em uma grande reportagem de Chico Feletti em 2017. 2 meses depois da publicação, Ricardo morreu. Na São Paulo dos anos 70, ele conseguiu se tornar um maquiador conhecido. Fez milagres em rostos de mulheres como Beth Carvalho e Tônia Carreiro. Mas, por ironia do destino, ficou mais famoso pela própria aparência do que pela dos outros. Primeiro, mostrou essa história pra gente, pras pessoas, a partir de uma reportagem que viralizou. Só com o Twitter, em 12 horas, até amanhã do sábado, depois de ter sido publicado na sexta, já tinha tido 1 milhão de cliques. Que daí foi uma coisa bem até assustadora. Eu fui passar o dia com o Ricardo, porque eu não sabia o que ia acontecer com ele, eu tinha medo que pudesse trazer algum mal para ele. Mas, felizmente, foi uma onda assim, de ternura, assim, foi uma onda das pessoas querendo conhecê-lo. No mesmo dia, foi instantâneo. Quando a matéria saiu, ela saiu com um problema, ela saiu com um buraco, que eu dizia no texto que era: eu não consegui encontrar o amor da vida do Ricardo,
que era o Wagner. E umas semanas depois, uma pernambucana que mora em Paris me avisou, olha, eu conheço a Mona de Paris. Eu respondi para ela, a Mona de Paris, imagino que seja o Wagner, né? Ela falou, ele te chama agora Vânia. E ele é mulher. Toda a transição você fez na França, né? Foi na França. Foi lá que eu decidi que, quando eu estava no cabaré, eu me travestia, né? E eu sempre gostei, sempre amei. O meu sonho era ter meus seios. Quando eu comecei a tomar hormônio, eu fiquei super feliz. E era uma realização, cada passo que eu fazia, tudo começou a ficar mais feminino, eu comecei a me sentir muito melhor. E era tudo que eu queria ser uma mulher, ser amada como uma mulher. Foi o meu sonho, né, que foi se realizando. Quando a Vânia começou a contar como ela tinha fugido do Brasil, ela tinha ido para a Europa, na Europa ela tinha se descoberto uma mulher trans, tinha feito a transição e tinha tido vários nomes enquanto ela trabalhava como dançarina exótica e foi mudando de identidade, mudando e criou um marketing novo no mercado de sexo da Europa. Eu falei, tá, é justo que a gente conte mais essa história, não é exploração, é uma história muito rica. Você teve algum tipo de receio? No começo eu não tive receio. No começo eu queria contar, porque já fazia muito tempo que eu queria contar, que tinha muita coisa na minha vida que era escondida, eu queria colocar isso para fora, né? E foi lendo o livro, quando eu terminei o livro, que daí eu fiquei com medo. Daí eu fiquei com medo porque quando eu li o livro eu me vi um pouco marginal, tudo que conta, né? Falei, nossa, eu tive uma vida muito à margem mesmo da sociedade, né? E a gente tenta viver com isso, né? E eu consegui viver e vi as transformações, fico feliz que evoluiu, né? Que mudou muita coisa. Tem um legado aí, né? Nós gays, todos LGBTQs, devemos muito a essa geração, assim, que existiu, assim, a resistência deles foi resistência. Nossa, eu adorei o livro, uma história que me sensibilizou tanto. Incrível. Chico escreve muito bem. E essa história do Ricardo e da Vânia deve ir para os cinemas. Os direitos do livro do Chico Felitti foram comprados pelo produtor Rodrigo Teixeira. E o Chico já está começando a trabalhar com a equipe de roteiristas. Rodrigo Teixeira, olha, o Rodrigo Teixeira é um cara super respeitado aqui no Brasil. Ele fez vários filmes aqui, desde Cheiro do Ralo, filme do Tim Maia e tantos outros. Mas ele é um cara de renome internacional hoje, né? Ele fez Francis Ha, A Bruxa, Me Chame Pelo Seu Nome, concorreu a vários Oscars. Olha aí. Trabalha com Scorsese, trabalha com o Brian De Palma, vai ser produtor do próximo filme do Brian De Palma. Uau! Ou seja, que bom que está nas mãos dele e que esse filme vai sair. Está bem encaminhado. Está bem encaminhado. E no próximo bloco tem mais cinema, né, Júnior? Tem, exatamente. Daqui a pouco, o documentário premiado que conta o auge e a decadência de um marco do cinema paulistano, que é o Cine Marrocos. Are you ready, Father? What is the theme? Eu gostaria de avisá-los para não confiarem em mim. E está em cartaz em São Paulo uma exposição que traça um panorama da carreira de Arthur Lescher. Ele que, antes de ser um artista visual, pensou em ser arquiteto. Esse desejo de construir está na criação das obras e na relação delas com o entorno. Essa exposição, ela reúne 120 trabalhos e ela tem um gradiente assim no tempo extenso, né? Mas a maioria dos trabalhos são relativamente recentes. O trabalho mais antigo da exposição é de 91, que foi a primeira exposição individual que eu fiz na Galeria Milan. Os materiais que eu uso basicamente é madeira, chapa de zinco e pode ter outro material como parafina ou papelão, massa plástica. Eu sempre uso os materiais no estado bruto, assim como ele aparece. Não tem assim um trabalho no material. Eu sempre achei que a construção do trabalho, né? Porque meus trabalhos geralmente são construídos. Ele tem que criar uma relação com o entorno. Eu acho que fica bem claro que eles funcionam em relação um com o outro. E em relação à arquitetura, a gente escolheu esse espaço porque ele tinha essa característica muito marcante dessas colunas, né? Que dão uma estabilidade muito forte para essa arquitetura e com isso você
cria um jogo de relações que eu acho que acaba dando a potência do trabalho. Esse trabalho, o título dele é Rio Máquina. A ideia é você entender o rio como um percurso. Ou então, e outra palavra que também serve seria discurso. Eu estou usando um material que é super pesado, que acho que são 3.000 quilos dessa malha de aço, e eu faço com que ela se comporte como se ela fosse líquida. É como se eu quisesse recolher todos os atributos de um rio e convencer o metal de que ele pode desempenhar esse papel. Eu acho que esse nome, Engenharia da Memória, ele derivou de um trabalho que tem aqui, que é aquela mesa, que o título dela é Nostalgia do Engenheiro. São, em geral, ferramentas de desenho de agrimensor, pessoas que pensam e medem o espaço, a cidade e que preparam o terreno para as construções. Acho que a relação que eu tenho com o trabalho, ela é quase uma relação de paciente e analista. Quando você faz um trabalho, é um pouco como quando você realiza concretamente uma relação, alguma coisa que solidifica daquilo tudo que é a gente, assim, que é aquela confusão toda. Inclusive, pretendo frequentar muito aqui a exposição para ver o que eu tenho que aprender com isso aqui. Um dos destaques do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, que começou essa semana aqui em São Paulo e abre terça-feira no Rio de Janeiro, é Cine Marrocos. Premiado no Festival de Guadalajara, no México, e no Doc Leipzig, da Alemanha, um dos mais importantes festivais de documentário do mundo. Cine Marrocos é um filme forte, relembra momentos marcantes do cinema da década de 50, nos faz sentir saudades das charmosas salas de exibição do centro de São Paulo e nos emociona quando dá às pessoas que não têm onde morar a oportunidade de falarem, de se sentirem especiais. Anos de 1950, São Paulo queria ser moderna, cosmopolita, grande. O Cine Marrocos nascia como um retrato desse tempo. Um cinema para 2.000 privilegiados. Walter Pigeon dá um show cumprimentando os populares. Mas o brilho dos primeiros anos gradativamente se apagou. Filmes pornôs acabaram exibidos na tela, antes do cinema ser totalmente abandonado e anos depois ocupado. Você filmou e você estava dentro do Marrocos no momento que existia uma ocupação, a segunda maior ocupação de São Paulo naquele momento, né? Sim, eu filmei lá durante 2 meses. Foi uma filmagem de guerrilha, foi uma filmagem muito urgente. Por quê? Porque quando a gente chegou lá, existia a notícia de que haveria uma reintegração de posse em 60 dias. E para mim o filme só fazia sentido com aqueles moradores. Todo dia eu ficava olhando para esse prédio parado. E só a placa ali, estamos em reforma, só que não tinha data de início, data de término. 2.000 pessoas vindas de muitos lugares, brasileiros e refugiados de quase 20 países. É também pela voz deles que o documentário Cine Marrocos faz a gente enxergar não só a decadência da sala do cinema, mas as contradições de um projeto de cidade. O prédio acima estava todo ocupado, o hall do cinema estava ocupado, mas a sala de cinema estava fechada. E uma sala de cinema fechada é muito melancólica. Eu visitei a ocupação e falei assim, vamos lá, vamos reabrir o cinema. E vamos trazer esses moradores e vamos fazer com que eles ocupem a sala e talvez assim, num lance um pouco mais ousado, pretensioso, vamos tentar que eles ocupem a tela de cinema. Vamos fazer com que essa ocupação seja completa. Are you ready for them? What is the scene? E nessa sala de exibição que estava abandonada, vocês exibiram muitos títulos que foram exibidos no Festival Internacional de Cinema de 1954. Você tem
Noites de Circo, do Ingmar Bergman, você tem o Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder, o Pão, Amor e Fantasia, do Luigi Comencini, A Grande Ilusão, do Jean Renoir. Grandes filmes foram exibidos ali. Depois fizemos uma oficina, né, para que eles trabalhassem essas cenas, e acho que o filme é interessante, tem uma surpresa de como eles trabalham essas cenas ali do passado. Cena 1 e take 1. Se cansar de mim. Aí eu te mato. É um filme que tem um componente de namoro com esses filmes do passado, tem um componente de ficção muito forte e tem a beleza desses moradores virando estrelas. Embora os personagens são personagens de filmes antigos, com às vezes personagens históricos, às vezes havia um ponto de contato entre a biografia dos moradores e dos personagens. J'aimerais jouer dans un rôle où il y a trop de souffrance, il faut exprimer la souffrance, parce que j'ai beaucoup souffert. Je connais pas autre chose que la souffrance. Então acho que o filme queria dizer assim que todo mundo merece viver dignamente, sim, mas também merece a tela, merece ter uma tela diante dos olhos e acho que merecem a transcendência que o cinema oferece. Me solta! Você quer que eu te solte? Me solta! Me deixa em paz! Maravilhoso o filme, maravilhoso. Vá ver, Cunha Júnior. Tem chance ainda, porque o Cine Marrocos será exibido no Rio de Janeiro, dentro do Festival É Tudo Verdade, na próxima quinta-feira, dia 11, aqui em São Paulo, na sexta-feira, dia 12. Você entendeu? Quinta-feira, dia 11 no Rio, sexta-feira, dia 12 em São Paulo. Em breve o documentário pode chegar às salas de cinema, mas está tão difícil aí o cinema brasileiro, né? Hoje, sem financiamento. Vamos ver quando vai chegar. A gente vai esperar, então. Vale a pena conferir a programação do festival. Tem filme aí para todos os gostos. E daqui a pouco, aqui no Metrópolis, é a vez da música de Luísa Lian no estúdio. Me perdoe pelas palavras cruéis, mas deu vazio sonhar com a minha vida e não imaginar suas comparações surreais entre as estrelas em volta de Andrômeda e meu manto azul moderno. A cantora e compositora Luísa Lian apresenta o terceiro álbum, Azul Moderno, considerado o melhor disco de 2018 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. O som psicodélico, eletrônico, autoral de Luísa Lian, acompanhada por Charles Tixer, agora no estúdio do Metrópolis. Eu choro para lhe lavar, odoiar e canto para lhe dizer que eu danço nas ondas do mar, Soiabá, pro meu povo na terra tremer. Eu choro para lhe lavar, odoiar e canto para lhe dizer que eu danço nas ondas do mar, Soiabá, pro meu povo na terra tremer. Janaína pega o que Nana mandou. O homem nasce lavando as feridas a Totô. Janaína pega o que Nana mandou. O homem nasce lavando as feridas a Totô. Eu choro para lhe lavar, odoiar e canto para lhe dizer que eu danço nas ondas do mar, Soiabá, pro meu povo na terra tremer. Eu choro para lhe lavar, odoiar e canto para lhe dizer que eu danço nas ondas do mar, Soiabá, pro meu povo na terra tremer. O vento me leva quando a vida parar. Nana descarrega para Janaína recriar. O vento me leva quando a vida parar. Nana descarrega para Janaína recriar. Eu choro para lhe lavar, odoiar e canto para lhe dizer que eu danço nas ondas do mar, Soiabá, pro meu povo na terra tremer. Eu choro para lhe lavar, odoiar e canto
momento para lhe dizer que eu danço nas ondas do mar, Soiabá, pro meu povo na terra tremer, pro meu povo na terra tremer, pro meu povo na terra, pro meu povo na terra tremer, pro meu povo na terra, pro meu povo na terra tremer, pro meu povo na terra, pro meu povo na terra tremer, pro meu povo na terra. Luísa Liano, Metrópolis, bem-vinda! Apresentando pra gente, que bom, apresentando pra gente as músicas do seu terceiro álbum, Azul Moderno. Essa é uma música, a Soiabá. Já vamos começar já pedindo licença, né, para Ziabás. Licença. Estamos falando aí do universo da mitologia africana, do candomblé, né? As Ziabás são as orixás femininas, né? As orixás femininas, né, que são cultuadas tanto pelo candomblé quanto pela Umbanda, pelas religiões afro-brasileiras, algumas. Que ótimo. Às vezes são consideradas só Iemanjá e Oxum, mas todas entidades também, depende da vertente. É verdade. E aí, eu tô aqui pensando que você, tanto nesse seu trabalho, quanto no trabalho anterior, que inclusive se chamava Oiá também, outra orixá, Oiá Tempo, tem a presença da mitologia africana. Será que é porque a sua primeira infância foi na Bahia? Eu acho que com certeza. Eu acho que é uma terra, né, que chama muito essa força, assim, né? Porque os orixás, eles têm essa coisa de serem forças da natureza, indescritíveis e maravilhosas. Então, acho que a Bahia, com certeza, foi essa fonte, né, dessa energia. E quando eu voltei para São Paulo, meus pais frequentavam Umbanda, terreiros e tudo mais. Então, fui por esse caminho. Pois é, um caminho aqui do terceiro álbum, que é um álbum que traz uma virada para você, né? Uma desconstrução. É claro que a gente prestava atenção nos seus dois outros álbuns, mas esse traz um processo tão interessante, né, de você rever seu trabalho, de entregar para outras pessoas também construírem a partir dele, né? Sim, com certeza. Acho que para mim cada álbum é uma experimentação, né? E daí uma experimentação e fazer parcerias e acho que no segundo álbum eu e o Charles, a gente aprofundou a nossa parceria e no terceiro a gente aprofundou mais ainda, mas num movimento de troca, assim, né? Foi trabalhando entre nós e com o Tim Bernardes, daí o Charles pegou material do Tim para desconstruir completamente. Então... Entendi. E você compôs essas músicas em que ambiente, né? Porque depois desconstruiu, mexeu, muita coisa aconteceu, mas você compõe como, Luísa? Eu componho geralmente batendo palma e cantando. Bem do jeito do terreiro mesmo. Mas assim, eu componho cantando. No caso dessas músicas, teve uma viagem que eu fiz com a Leda Cartoon e a gente mergulhou em várias músicas delas, né? Tipo, várias poesias. Ela é uma escritora. Poeta. Ela é uma escritora e daí a gente foi trocando e compondo. Eu também estava aprendendo a tocar violão, então algumas delas eu compus no violão. Foi um disco que teve vários movimentos diferentes de composição. Que legal. E um disco que saiu ali no ano passado e premiado, né? Premiado. Bom ter disco premiado. Muito bom. Uma coisa que muita gente fala também são as suas performances no palco. E é algo que você trabalha muito, né? É algo que é importante, essa apresentação para o público, essa forma que a sua música chega pra gente nos shows. Sim, com certeza. Eu acho que eu trago uma coisa muito forte, assim, da minha formação com as artes visuais. Tanto na minha composição, acho que as músicas têm uma coisa das imagens, né? Tem uma imagética. E o show é muito importante para mim que ele seja também pensado visualmente, assim. Entendi. Além de vocês dois no palco, a trupe do show da Luísa Liano tem mais quem? Tem mais projeção, tem luz e tem laser, tudo pensado numa dança coletiva, assim, né? E cenografia também. Isso é muito legal. E você participa de todo esse processo, né? De todo o processo. Claro, até um certo ponto. Acho que tem um ponto que você tem que entregar também, né? Claro, e falar, né? Tipo, ok, agora você faz sua parte, se aprofunda aí, já dei minhas ideias. Muito bem. Muito bem acompanhada do Charles. Muito obrigada, viu? Então a gente vai pedir mais uma música para vocês. Pode ser? Sim, obrigada, viu? Um prazer tê-los aqui. Prazer enorme.
Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. A vontade do rio de voltar às vezes sacode de algum lugar. Ele dorme até a chuva chegar, mas a tempestade vem anunciar. E uma enchente lembra a população que o que é rua antes era vazão. E uma enchente lembra a população que o que é rua antes era vazão. Alô, Tapajós, Tamanduateí, minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. Minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. A vontade do rio de voltar às vezes sacode de algum lugar. Ele dorme até a chuva chegar, mas a tempestade vem anunciar. E uma enchente lembra a população que o que é rua antes era vazão. E uma enchente lembra a população que o que é rua antes era vazão. Alô, Tietê, água preta e quiriri, minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. Minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. Alô, Tapajós, Tamanduateí, minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. 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 Obrigado, Luísa, por sua participação aqui no Metrópolis. São Francisco recebe os estigmas, quadro do pintor renascentista Tiziano Vecellio. É uma das obras raras da mostra que homenageia os mestres italianos aqui em São Paulo. Eu te convido para um passeio por todos os detalhes do quadro. Essa obra de Tiziano é intitulada São Francisco Recebe os Estigmas. Ela é do século XVI, da década de 60. E o que a gente pode ver nesse óleo sobre tela é a imagem, então, de quando São Francisco, no topo do Monte Alverne, depois de dias de meditação, ele recebe a imagem de Cristo crucificado. Cristo, então, passa, nesse momento super reluzente, os estigmas, através aqui representado com feixes rosados, para o corpo de São Francisco. Isso os conecta. Então, ele recebe as marcas nas duas mãos, nos pés e uma no tronco. Ainda na cena, a gente tem atrás de Francisco o Frei Leone, que é a testemunha do episódio. E um pouco à frente, separado por degraus, a gente vê o comitente da obra. O nome dele é Desiderio Guidoni e ele é de uma família muito rica, italiana, é político e depois se torna sacerdote. É nesse momento que ele é sacerdote que ele pede a obra, que ele faz a encomenda. Esses degraus que separam o comitente desse episódio mostram então que ele não está na cena, ele não participou disso. E existem livros, então, na base desses degraus, indicando esse contato de literatura que ele tinha, que ele era um literato. A
As pinceladas de Tiziano são curtas, interrompidas, e esse efeito ele dá um indício da forma, ainda que não a complete. A importância dessa obra se dá por falar então desse evento que São Francisco recebe as chagas, é o momento que então depois vai o canonizar. Isso acontece 4 anos antes da canonização, ele morre 2 anos depois. E também por ser Tiziano, é uma oportunidade incrível ter ele no Brasil. Ele foi um pintor veneziano que estudou com Giovanni Bellini e teve um contato importante com Giorgione, que também foi um nome exemplar da pintura desse século e da pintura veneziana. E no próximo bloco tem uma exposição em Nova York com instrumentos icônicos da história do rock. E agora, mais algumas dicas de mostras fora do Brasil. É a nossa Agenda pelo Mundo. Em 1978, quando São Paulo foi a sede da primeira Bienal Latino-Americana, artistas e intelectuais se reuniram para refletir sobre a produção artística da América do Sul. Uma mostra no Centro Cultural São Paulo revive a exposição. A mostra Primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, 40 anos depois, acontece aqui no Centro Cultural São Paulo. A mostra reúne um recorte documental relativo a essa primeira e única Bienal Latino-Americana de São Paulo, ocorrida em 1978. Na época, a mostra reuniu uma série de artistas de 13 países diferentes da América Latina que vieram expor seus trabalhos dentro do lema Mitos e Magia na Arte Latino-Americana. Esta mostra ocorreu paralelamente a uma outra exposição em reação à Bienal. Foi criada, portanto, uma mostra paralela que criou talvez até mais fama do que a Bienal Latino-Americana. Essa mostra paralela reuniu nomes como Hélio Oiticica e outros tantos artistas da vanguarda brasileira da época para localizar no Brasil a discussão sobre mestiçagem, sobre o papel do negro, o papel do indígena na confecção das artes brasileiras e latino-americanas. 40 anos depois do ocorrido, reunimos aqui no Centro Cultural São Paulo, nesta exposição, uma série de documentos que dão conta de remontar qual foi a polêmica da época, os artistas que expuseram, telas, vídeos, documentos, textos, participação de intelectuais e mesmo pôsteres de diferentes países como um modo de incentivar a pesquisa, o conhecimento sobre eventos artísticos e culturais realizados no país e uma maneira de abrir também um flanco de desenvolvimento de novas pesquisas e publicações a partir de um material de uma exposição que foi fundamental para a história da arte do Brasil, mas que continua ainda pouco conhecida do público mais amplo. O Metrópolis de hoje termina em Nova York, porque a partir de amanhã começa no Museu Metropolitan uma grande exposição com instrumentos icônicos do rock and roll. Quer ir ver, Cunha? Vontade não falta, viu? Olha, o nome da exposição é Play It Loud, que significa toque alto. São mais de 130 instrumentos, além de itens de coleção, pôsteres, né? Tem muito mais, cobrindo desde os primórdios, no final da década de 30, até hoje. Aí tem Bo Diddley, Buddy Holly, Chuck Berry, Beatles, Stones, Nirvana, Springsteen,
Nossa, gente, deve ter muita raridade, né? Pois é, então a gente vai matar à vontade, vamos ver umas imagens, enquanto a gente procura uma passagem de avião bem baratinha. Promoção, né? Se você achar, eu vou. Então tá bom. Vamos na busca. Um beijo. Logo depois do Jornal da Cultura tem Metrópolis na terça-feira. Terça-feira. Tchau, tchau.